Então, pessoal, então vamos começar aqui, né, sem mais demora. A gente vai só concluir o assunto, certo? Aqui, a gente vai só concluir ele. A gente veio, a cada aula a gente veio vendo duas revoltas, né? Então, hoje, tecnicamente, é a nossa última aula, tá? Porque, lembrando que hoje, durante a semana aqui é a semana de provas, e aí, quem passou direto, parabéns, já está, provavelmente, né? Muito provavelmente já vai estar livre a partir da semana que vem, tá? No caso, com relação à aula e prova, certo? Já vai estar livre, beleza? Então, essa aqui é a nossa última aula, assim mesmo, até porque a aula de amanhã já vai ser depois, né, das duas provas, né? Lembrando que hoje vai ser a prova de História e a prova de Arte, tá? Então, amanhã será meio que nossa última aula definitiva, assim, no caso, para os que não, para os que vão passar direto, claro, né? E a gente vai se encontrar só no final do ano que vem, só. Bom, então, gente, a gente está trabalhando aqui as outras revoltas, vamos dar só uma revisada aqui bem rápida. Lembrando que é extremamente importante que você reveja as aulas, tá? Se eu não me engano, teve duas aulas até agora, certo? Então, vamos dar só uma revisadinha bem rápida aqui, até porque nossa última aula foi na quarta-feira passada, então tem 7 dias já. Bom, então nós começamos com revoltas nativistas. E aí eu comentei com vocês que existe uma diferença entre revolta nativista e revolta emancipacionista. Acho que deve ter no caderno de vocês aí, confiram. Tá? Que eu mandei vocês anotarem quando eu falei sobre isso. Então, uma revolta nativista é aquela que é local, ela não tem o objetivo de se separar de Portugal, ou seja, ela não busca independência. Tá? E, obviamente, a outra, né, a revolta emancipacionista, né, as revoltas emancipacionistas têm o objetivo de se separar. Tá? Então, nativista não tem o objetivo de se separar, tá? Ou seja, ela não busca independência, ela busca resolver alguma coisa local, tá? Ou seja, ela busca resolver algum problema mais local, mais ali, né, no local só. E já as outras, as emancipacionistas, certo? Elas buscam a independência com relação a Portugal. Não esqueça que o Brasil ainda é colônia de Portugal, tá, gente? Então, o dono do Brasil ainda é Portugal, tá? Bom, então a primeira foi a revolta dos Beckman, que resumidamente foram dois irmãos, né, o Tomás e o Emanuel Beckman, dois irmãos fazendeiros, né, grandes fazendeiros ali, né, da região de Maranhão, tá, da região do Maranhão, e ali eles tinham escravos trabalhando para ele, né, escravos, aliás, indígenas escravizados. Os jesuítas, né, a Igreja Católica acabou proibindo essa escravização de indígenas, e aí eles buscaram outra maneira, né, eles queriam ali, no caso, lutar contra a Companhia do Maranhão, né, a Companhia das Índias Orientais, tá, ocidentais, aliás. E no caso dessa Companhia do Comércio, né, ele queria ali escravos negros, mas aí rolou toda uma treta, foram reprimidos, né, os irmãos Beckman foram enforcados, tá, vocês podem rever as aulas com mais detalhes. A segunda foi a Guerra dos Emboabas, né, lembrando que Emboabas eram brasileiros ou portugueses, ou seja, estrangeiros, qualquer um que fosse de fora da capitania, tá? Então os bandeirantes encontram a região das Minas ali, mas como o Brasil pertencia a Portugal quis se apossar, os paulistas não quiseram aceitar e rolou essa treta, tá? Essa Guerra dos Emboabas. Lembrando que Emboabas eram forasteiros, certo? A maior batalha aconteceu ali no Capão da Traição. E, gente, uma consequência muito importante, você não deve esquecer, tá? Que eu comentei com vocês sobre isso, tá? Depois de toda a guerra, depois de toda a treta, acabou que Portugal venceu, né? Não tinha como São Paulo sozinha vencer Portugal, né? No caso, as tropas portuguesas. Mas o que teve de importante é isso aqui, gente. Ó, São Paulo é separado de Minas Gerais. Então, a partir desse momento, são desmembrados, que era uma capitania só, né? Fica praticamente na mesma linha, São Paulo e Minas, tá? Mas a partir depois dessa revolta aqui foi separado. Então, a partir de agora, vai existir a São Paulo e vai existir Minas Gerais, certo? Bom, a próxima que nós vimos foi a Guerra dos Mascates, que toda a treta rolou porque Olinda era a cidade mais poderosa de Pernambuco, né, com os fazendeiros, donos de engenho, né, escravistas, né, lá de Olinda, mas a gente viu lá, né, que quando o Maurício de Nassau mandou construir Recife, Recife já foi criada, mais modernizada, né, com comércio e tudo mais, certo? Com um comércio mais forte, então eles acabam, a Recife acaba se tornando a capital de Pernambuco, né? Então foi por isso a treta, né? No caso, os fazendeiros de Olinda, né, os latifundiários de Olinda, versus os comerciantes portugueses, né,
de Recife. E esses comerciantes levavam o apelido de mascates, tá? Por isso o nome Guerra dos Mascates, certo? Então, vai rolar toda essa treta. Obviamente, Recife, por ser mais moderna, por ser mais desenvolvida, vai vencer esse conflito, tá? Vai vencer, não digo facilmente, mas vai conseguir vencer, né, esse conflito aí, tá? Recife se torna a capital de Pernambuco oficialmente em 1714, beleza? Avançando um pouquinho mais, nós temos aqui a revolta de Filipe dos Santos, que foi contra as casas de fundição. Nós já vimos aqui também na aula, revejam lá, toda aquela treta por causa dos impostos, do quinto, a derrama, certo? E alguns outros impostos ali que eram absurdos, as pessoas passando fome e tal. E então Filipe dos Santos vai ali e lidera esse movimento. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós também vimos que o resultado não foi tão satisfatório, porque a coroa portuguesa, mais uma vez, foi lá, reprimiu o movimento, enforcou o Filipe dos Santos, e como sempre, né, já falei isso para vocês, era comum a coroa portuguesa fazer isso, enforca o camarada, depois desmembra ele, né, esquarteja ele, corta o cara em pedacinhos e espalha por toda a cidade para mostrar como exemplo, tá? Para servir como exemplo. Beleza? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui. E aí, e agora sim, gente, chegamos aqui nas revoltas emancipacionistas. Tem várias. Várias não, né? Tem algumas. Mas aqui nós só vamos estudar duas. Certo? Vamos ver aqui rapidamente duas. Mas o importante, já vou logo deixar avisado, gente. O importante para a prova de vocês é até essa aqui do Filipe dos Santos. Tá? Praticamente a prova inteira vai estar em torno da até a do Filipe dos Santos. Beleza? Eu não me lembro agora se eu coloquei alguma questão sobre Confidência Mineira. Mas, enfim. Bom, gente, então, o que é uma revolta emancipacionista? Como já está dizendo aqui, né? Ó, é uma revolta que tem o objetivo de separação de Portugal, como eu já falei para vocês. São revoltas que têm um objetivo nacionalista, ou seja, um pensamento mais de nação, ou seja, se separar de Portugal. Tá? E aí nós tivemos a influência, né, influenciados pelo Iluminismo, pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Gente, esses três assuntos vocês vão ver lá no 8º ano. Tá? Iluminismo, independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa são assuntos que vocês vão ver no 8º ano. São assuntos muito massa de se estudar. Muito massa mesmo. Certo? Bom, gente, então vamos lá. Inconfidência Mineira. Tá? Chegamos aqui na primeira revolta de hoje. Tá? Primeira revolta emancipacionista. Gente, eu comentei na aula passada, na quarta-feira passada, uma coisa importante. Eu não sei quantos aqui estão lembrados. Se você está lembrado, parabéns. Se não está, se oriente na sua vida. Uma coisa que eu comentei que era bem importante é que você tem que lembrar que mesmo que a revolta de Filipe dos Santos não tenha dado muito certo, mas ela deixou uma semente. Eu falei exatamente isso na aula passada. Não sei se quem está lembrado aqui. Eu falei que ela tinha deixado uma sementezinha. Ela tinha deixado ali uma... Como é que eu posso falar para vocês? Deixado uma raizinha, certo? E essa semente, ela vai gerar o quê? A Inconfidência Mineira. Certo? Você pode até perceber que é bem parecido o tempo, né? Vai gerar a Inconfidência Mineira, tá? Então, quais foram as causas dessa revolta, dessa Inconfidência Mineira, dessa revolta lá em Minas Gerais, tá? Esgotamento do ouro, crise econômica, exploração abusiva de Portugal, né? No caso, aos impostos, a derrama, a proibição de produtos, enfim. Então, gente, se você observar bem, pessoal, é praticamente a mesma coisa que gerou a revolta do Filipe dos Santos. Toda essa crise. Muitos impostos, muitos absurdos, né, da coroa portuguesa fazendo, e, por outro lado, toda a população passando fome, né? E, no caso aqui, foi a mesma coisa, tá? Na Confidência Mineira foi a mesma coisa. E aí, como eu já acabei de falar para vocês, ó, vai começar a vir várias ideias iluministas. E para vocês não ficarem com dúvidas, pessoal, preste atenção, tá? Eu não vou escrever aqui, mas eu só vou falar. Os ideais iluministas eram 3. Tá? Eu acho que já viram aqui em algum lugar falar sobre isso. Quais eram os 3 ideais iluministas? Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Liberdade para todos, igualdade entre todos e fraternidade, ou seja, paz, harmonia, uma vida
harmoniosa entre todos. Então, percebe que os ideais são muito importantes. Então, foi esse tipo de ideia que começou a aparecer no Brasil. Tá? Bom, então o que é que eu quero que vocês entendam, gente? A Inconfidência Mineira foi basicamente o seguinte: o Inconfidentes foi um grupo de pessoas, tá? Um grupo de homens que se reuniram ali, tinha cerca de 32 homens, tá? A maioria intelectuais, padres, advogados, juízes, médicos, pessoas importantes, tá? Se reuniram ali para criar planos para lutar contra a coroa portuguesa. Mas tem um detalhe muito importante aqui que eu quero que vocês entendam, tá? Gente, o mais fuleirinho, assim, o menos importante dos Inconfidentes, desses 32 Inconfidentes, tá? O menos importante era esse camarada aqui, ó, o Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, tá? Vocês entenderam isso, gente? Pelo amor de Deus, se você tiver alguma dúvida, liga esse áudio para perguntar, pelo amor de Deus. Tá? Não pode ficar com dúvida disso aqui, não. Certo? Então, resumidamente, foram um grupo de homens ali, certo? Que se reuniram para criar planos para se separar de Portugal. E o menos importante de todos eles era o Tiradentes. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que é importante você lembrar dessa informação. Lembre dessa informação. O menos importante era o Tiradentes. Certo? No caso de todos, o menos importante era o Tiradentes. Tá? Bom, o objetivo aqui no segundo ponto, o objetivo, como já falei para vocês agora, né, era se separar, né, proclamar uma república, era acabar com esse pacto colonial entre Portugal e Brasil, né, era ter liberdade. E aí, né, a frase clássica, inclusive tem até hoje na bandeira de Minas Gerais. Olha aqui onde eu estou mostrando aqui, gente. Ó. Tá, essa aqui é a bandeira de Minas Gerais, está lá, ó, libertas que será temem. Tá? É uma frase em latim que significa liberdade ainda que tardia. Tá? Liberdade ainda que tardia. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Estou vendo todo mundo tão calado que eu estou preocupado. A Maria Luísa não, tá... na minha parte não. Tudo bem, né? Tudo suave até aqui, né? Vamos lá, vamos resumir. Vamos resumir mais uma vez. A Inconfidência Mineira foi quando os ideais iluministas começaram a chegar no Brasil, liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Que inclusive foi o lema da Revolução Francesa também, certo? E esses pensamentos começaram a chegar aqui. Um grupo de homens se reuniu para criar planos para se separar de Portugal, tá? E trazer liberdade para todo mundo, obviamente. Certo? E aí, o que é que acontece? Tá? O que é que acontece aqui? E lembrando que a bandeira deles, né, libertas que será temem, liberdade ainda que tardia. Tá? Como sempre tem um cagueta. Tô lembrado de a historinha lá do Zumbi dos Palmares, que teve um ex-companheiro dele que caguetou ele, onde ele estava, né? E a polícia foi lá e matou o Zumbi dos Palmares. Aqui, cara, foi praticamente a mesma coisa. Né? Esse camarada chamado Joaquim Silvério dos Reis, tá? Joaquim Silvério dos Reis, ele acabou sendo enganado pela coroa portuguesa, né? A coroa portuguesa chegou para ele e disse: ó, se você caguetar onde está todo mundo, quem são os inconfidentes, né, ali? Se você disser quem são os inconfidentes ali, você vai ser, a sua dívida vai ser paga, né? Porque esse Joaquim Silvério, ele devia até os olhos da cara a Portugal, né? A coroa portuguesa. E a coroa portuguesa se aproveitou disso. Sabia que ele era um X9, né? Um cara fácil de manipular. Foi lá e enganou ele. Só, se você caguetar onde está a galera aí, quem são eles, a gente vai quitar a sua dívida. E aí ele foi lá, caguetou todo mundo, né? Quem eram os envolvidos. E, gente, olha o que é que acontece. Os líderes foram presos e degradados para a África. Em outras palavras, alguns foram embora do Brasil, né, foram expulsos do Brasil, outros ficaram presos em prisão domiciliar, tá? Prisão domiciliar, que é, ó, nossa, que prisão terrível, né? Você ficar preso em casa. Gente, quem foi o único que sofreu a morte? O querido Tiradentes. O coitado do... Vocês entenderam, gente, agora por que eu dei aquela informação de que o Tiradentes foi o menos importante? Foi por causa disso aqui. O Tiradentes foi o cara que serviu como exemplo. Ele foi o exemplo. Por quê? Os outros eram pessoas muito importantes, eram padres, advogados, médicos, juízes. Então você não podia matar uma pessoa tão importante assim.
Então, de todos dos 32 inconfidentes, quem era o menos importante? O Joaquim José. Se ligou agora, gente? Por que essa informação é importante? Porque, gente, até hoje vai ter uma galera... e outra, vem um detalhezinho mega super importante aqui. Muita gente acredita, até hoje, que a Inconfidência Mineira foi para tornar o Brasil independente. Cuidado com isso, tá? Não foi isso, não. A Inconfidência Mineira era para separar Minas Gerais de Portugal. Em outras palavras, os Inconfidentes estavam cagando para o resto do Brasil. Certo? Cagando para o resto do Brasil. Tá? E tem até essa charge, pessoal, aqui, ó, que ela é muito interessante porque ela mostra justamente essa ideia das pessoas. Né? Olha o que, é que o anjo está dizendo aqui. Né? Tá aqui o Tiradentes aqui na nuvem, né? E o anjo falando com ele. Foi por este Brasil aí que morrestes, Joaquim e José. Né? Ou seja, meio que dizendo assim, poxa, o cara morreu pelo Brasil, né? Por esse Brasil corrupto, não sei o quê. Mas, gente, isso aqui é só para mostrar para vocês que é uma chargezinha mostrando o pensamento comum das pessoas, mas que é um pensamento que está completamente equivocado. Certo? Na verdade, os Inconfidentes queriam a independência de Minas. Eles queriam tornar Minas um estado independente. Certo? E não o Brasil inteiro. Ok? Eu acho que ficou claríssimo para vocês essa informação. Tá? Bom, então foi assim que acabou a Inconfidência. Tá? Assim como as outras foram reprimidas, né, e acabou não dando, entre aspas, em nada. A outra, pessoal, essa daqui de cima nós não vamos precisar estudar, tá? Então não se preocupe com essa daqui. A outra que eu quero falar para vocês aqui rapidamente hoje é essa daqui, a famosa Conjuração Baiana. Tá? Eu quero falar sobre ela, pessoal, porque assim, não tem nenhuma questão dessa daqui na nossa prova, tá? Não se preocupe, não vai cair nenhuma questão sobre ela na nossa prova. Mas lá no ensino médio vocês vão estudar mais aprofundado essa revolta. E eu já vi cair até em provas de Enem, tá? Falar sobre a Conjuração Baiana. Resumidamente, obviamente aconteceu na Bahia, óbvio, né? E quais foram as causas? Gente, o de sempre. Extrema pobreza e desigualdades sociais, tá? Além de um racismo extremo, tá? Muitos negros eram assassinados por nada, tá? E qual era o objetivo da Conjuração Baiana? Mais uma vez, ó, a independência, a república, a liberdade e a igualdade em todos os níveis. E, gente, uma característica importante da Conjuração Baiana é isso aqui, ó. Essa aqui foi a primeira revolta brasileira. Preste atenção. A Conjuração Baiana foi a primeira revolta brasileira a lutar contra a escravidão. Ou seja, ali está a sementezinha da abolição da escravidão. Foi aqui que começou a se pensar em acabar com a escravidão. Certo? Foi nesse momento aqui. Claro que ainda vai levar, né, quase 100 anos depois. Certo? Quase 100 anos depois é que a escravidão vai acabar no Brasil. Mas foi aqui que começou, né, as primeiras ideias a surgirem aí. Certo? E aqui embaixo, gente, olha só aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ó. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse era o pensamento básico, né? Era o pensamento clássico e básico aí dos inconfidentes. Dos conjurados, né? Da Conjuração Baiana. Certo? E outra característica interessante, pessoal, e legal para vocês entenderem, é que essa Conjuração Baiana, a maioria dos revoltosos foram escravos, né? Foram negros, né? Negros, pessoas pobres, né? Ali, camponeses, né? Então, assim, é uma revolta bem diferenciada, tá? Uma revolta bem diferenciada. Beleza? Então, gente, basicamente é isso por hoje, tá? Então tá aqui, ó, como eu falei para vocês, os líderes de João de Deus de Nascimento e tal, né? Todos pobres, como eu acabei de falar para vocês, né, todos pobres, e ampla participação popular, repressão intensa de Portugal, né, enfim, acabou não dando em nada. Aqui tem uma tabelazinha, né, só para mostrar para vocês aí, meio que um resumozinho, né, um detalhezinho, deixa eu riscar aqui, se vocês forem tirar print dessa tela, essa partezinha aqui não convém com a realidade, tá? Não era independência nacional. Era só independência, no caso, do Estado, certo? Então, independência, né? No caso aí, a influência, né? De um do lado e do outro, enfim. Tá, pessoal? Bom, gente, então é isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Meio que foi uma aula relâmpago, né? Porque a nossa aula de ontem a gente não teve por causa do feriado. Estava planejado para ter, né? Então seria com mais calma,
mas eu acho que deu para entender bem, né? Eu tentei deixar bem simples, bem resumido, bem mastigadinho para vocês possam fazer a prova tranquilamente, tá? Então, assim que terminar as aulas, de 11h30 da manhã, vou mandar para vocês esse slide aqui, tá? Vou mandar para vocês esse slide, aquele do ciclo do ouro, certo? E vou também mandar para vocês o slide com o assunto de arte, tá? Que é sobre teatro, tá? A história do teatro. Beleza, gente? Então, estudem para a prova que vai ser agora à noite, né? Às 6 da noite. Ou até um pouquinho antes, já vou estar mandando para vocês o link, tá? E vocês vão lá. E aí aproveitem a tarde aí para você dar uma revisada no conteúdo, né? No slide, dar uma revisada dar uma revisada nas aulas gravadas, certo? Para você chegar lá na prova, craque, porque eu quero que, sinceramente, eu quero que todo mundo passe, certo? Porque a gente tá todo mundo muito cansado, né, gente? Essas aulas online, cansou pra caramba. Isso é interessante, né? No começo todo mundo achava que essas aulas online ia ser mais confortável, né? E acabou que tá todo mundo mais cansado do que se fosse presencial, né? Porque além do cansaço físico, é o cansaço mental, né? Mas enfim, então é isso. Tchau, tchau pra vocês. Nos encontramos na nossa próxima aula.